Vamos iniciando aqui. Estão me ouvindo bem? Só vou dar uma checadinha aqui nas configurações de transmissão, tá, pessoal? Estou no link aqui do ao vivo. Deixa eu ver se no Facebook está funcionando também, que eu estava com uns probleminhas de Facebook semana passada. Acredito que esteja tudo ok. Pessoal do Facebook aí, dá um alô aí pra mim, quem tiver no Facebook. Deixa eu ver se tá tudo certo. Acredito que sim, pessoal. Se alguém tiver com alguma dificuldade aí. Hoje eu vou fazer um esqueminha diferente, tá? Hoje eu vou compartilhar minha tela aqui do computador, porque eu vou escrever algumas coisas e acho interessante vocês acompanharem ou do YouTube, tá? Ou do Facebook, pessoal. Quem quiser mandar mensagem aí também no chat do YouTube pode mandar. Quem estiver entrando aí no Insta, deixa eu já entrar aqui. Boa noite. Uns minutinhos aí para começar, mas eu já gosto de entrar um pouquinho antes para checar as configurações. Só dar uma configuradinha aqui, ó. Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí. Quem tiver no Insta, se conseguir conectar no YouTube, é uma boa, porque eu vou mostrar a tela hoje aqui no meu computador e vou fazer uma live um pouquinho diferente hoje. Então quem tiver aí no Insta e conseguir conectar, tá? É claro que eu vou mandar esse material para vocês aqui também, tá? Então eu vou fazer um PDF aqui ao final da aula e vou mandar esse material para vocês, tá? Só mais uns minutinhos aí para o pessoal se conectar, senão daqui a pouco a gente já começa aí mesmo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação de mercado, tudo que você precisa saber quando você pensa em montar uma loja de gesso e de drywall, tá? Então, compartilhe essa live aí para quem você acha que é importante. Hoje nós vamos falar sobre vários assuntos aqui. Eu separei um rascunho aqui para a gente desbravar durante esse tempinho que a gente tem aqui. Lembrando vocês que a gente está, né, na Semana Drywall 360. Então a gente está fazendo aí uma semana inteira de aulas, né? Ontem eu falei sobre o negócio, sobre o mercado de drywall no Brasil, sobre como que as pessoas faziam antigamente, do jeito que as pessoas fazem hoje. Foi uma aula bem legal, foi uma aula bem interessante. Hoje eu estou fazendo essa live aqui, que vamos falar um pouquinho sobre avaliação de mercado, vou falar tudo que envolve a avaliação de mercado, o que a gente precisa saber, né? Público, alvo, clientes, fornecedores, acessos, estacionamentos, tudo que envolve isso daí. E amanhã, na quarta-feira, tem mais uma aula lá na plataforma. Nós vamos falar sobre... eu vou te dar o roteiro, amanhã vai ser exatamente o passo a passo. Para quem quer montar uma loja de gesso de drywall, eu vou dar o roteiro lá certinho. Amanhã tem os passos, eu não vou dar spoiler aqui, mas está muito legal a aula de amanhã também. Aí na quinta-feira eu vou entrar com uma outra live e na sexta-feira, para a gente encerrar,
vai ter mais uma aula lá na plataforma, que é uma aula surpresa. Vai ter... Vocês vão ficar sabendo. Calma que vocês vão ficar sabendo. Calma que vocês vão ficar sabendo. Bom, pessoal, já deu aí 18h07, 18h08. Acho que está na hora da gente começar. Quem puder ir para o YouTube ou para o Facebook, eu estou mostrando a minha tela, tá? Então seria bem interessante. Depois eu vou mandar esse material aqui para vocês, tá? Em PDF. Pode me solicitar aí por direct, por WhatsApp, por Facebook Messenger, qualquer coisa. Eu envio para vocês o PDF aqui dessa aula, tá? Pessoal, o que é importante, né, a gente saber quando a gente fala sobre avaliação de mercado? A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala de avaliação de mercado é o quê? É a localização. Nossa, Alexandre, é tão óbvio assim, gente. A gente precisa pensar muito bem, né, qual que é a localização. Por que isso é importante? Isso é importante por diversos aspectos. O primeiro aspecto é com relação aos acessos, tá? Eu estou escrevendo aqui, mas depois eu vou mandar para vocês esse PDF. Quando a gente pensa em acesso, a gente tem que pensar em acesso de clientes, tá? Como que os clientes vão chegar, como que os clientes vão sair, tem estacionamento na nossa rua, tem estacionamento para quantos carros, qual que é a nossa capacidade de atendimento dentro daquela loja. Então, quando a gente falar em localização, a gente tem que pensar em acessos de clientes, a gente tem que pensar em acessos de fornecedores, né? É possível parar um caminhão na rua, é possível a gente descarregar um truque de placa nessa rua, é possível a gente descarregar um truque de massa, um caminhão de porta, um caminhão de perfil, né? Quando a gente fala em localização, dentro a gente fala em acessos, e aí a gente tem que falar também em acessos de clientes e acessos de fornecedores, é muito importante. Tem um fornecedor, não vai conseguir me atender. Por quê? Porque eu estou localizado no centro de São Paulo, onde o caminhão só consegue atender depois das 6 da tarde até as 5 da manhã. Gente, é muito difícil atender alguém que está nessa localização. Por quê? Porque geralmente a gente trabalha em horário comercial, então os truques trabalham em horário comercial. Então, vocês percebem que começa a ter um pouco mais de dificuldade de atender esse cliente quando ele está localizado numa região central, numa região onde tem algumas, né, especificidades, algumas limitações de atendimento. Então, já começa a ficar um pouquinho mais difícil, né, atender esse tipo de cliente. E com certeza o fornecedor vai levar em conta isso daí. É um frete mais elevado, o motorista vai ter que sair fora do horário, vai ter que ser uma carga especial, né? Uma entrega em shopping, né? Shopping depois das 10 da noite, antes das 10 da manhã, até antes das 10 da manhã, ok. Mas depois do horário assim, comercial, começa a ter um pouco mais de dificuldade. Então a gente tem que sempre pensar, quando a gente vai montar a nossa loja, pensando em avaliação de mercado, acessos, fornecedores, acessos de clientes. Uma coisa que é muito importante aqui também, que eu vou deixar escrito até aqui no PDF da nossa aula, é o estacionamento. Nossa loja tem capacidade para atender 2, 3, 5, 10 clientes de uma vez só, né? A gente tem time de venda para atender isso, a gente tem time de carregadores para atender isso. Então, assim, ou a gente tem que ter uma espera, né? A gente tem que ter uma espera legal, porque a gente consegue atender talvez 2 clientes ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter estacionamento para esse tanto de cliente que a gente consegue atender ou que a gente consegue fazer com que ele fique na espera, tá? Então, pensando em localização, a gente fala em acessos e a gente fala em estacionamento, tá? Mais uma coisa que é importante quando a gente pensa em entregas, né? Em localização, falando de entregas, a gente tem que pensar se a nossa loja está distância, qual que é a distância que ela está dos centros, né? Porque tem muita obra nos centros, tem muita obra em condomínio, tem muita obra em prédio comercial, tem muita obra em clínica, tem muita obra em advogado, dentista, salão comercial, salão de beleza, pet shop, todos esses estabelecimentos, eles estão sempre ali reformando, fazendo uma obrinha, fazendo um forro novo, fazendo uma divisória, aumentando, diminuindo, repartindo. Então eles estão sempre ali fazendo alguma coisa. Então tem muita obra no sentido do centro das grandes cidades, tá, pessoal? Estou sempre levando em consideração aqui
uma cidade do porte de Campinas, que é onde a gente está localizado hoje. Então, o meu parâmetro aqui é Campinas e região, tá? Tem muita obra aqui. Quando a gente fala em condomínio, os condomínios, geralmente, eles são mais afastados dos grandes centros, tá? Então, nós vamos falar de uma região que está um pouquinho mais afastada do centro, que está uns 10, 20 quilômetros do centro. Então, tem que pensar na nossa loja, qual que é a melhor localização entre o centro, né, que tem que pensar no fornecedor lá, se ele vai conseguir descarregar o material dele, e eu tenho que pensar no meu cliente, se eu vou conseguir atender o meu cliente, se meu frete não vai ficar caro, né, se a minha locomoção não vai ficar cara aí. Então eu tenho que pensar na distância que eu estou do centro e na distância que eu estou das obras, né, na distribuição. Vou até deixar escrito aqui também, ó, a distância das obras. Se eu estou mais perto de grandes loteamentos, se eu estou mais perto de grandes condomínios, se eu estou mais perto de grandes, né, de obras que estão nascendo, de condomínios que estão nascendo, e se eu estou perto do centro para atender ou não, né, porque é muito difícil também ter uma loja perto do centro. Pare e pense um pouquinho, aonde estão hoje as lojas de material de construção na sua cidade? Elas estão mais voltadas para o centro, né? Claro que deve ter aquelas lojinhas de centro, de hidráulica, elétrica, miudeza, né? Mas o pesado, areia, pedra, cimento, isso daí é mais difícil estar perto do centro, né? Tem caminhão entrando, tem caminhão saindo, tem entulho chegando, tem entulho saindo, tem caminhão de tijolo, tem caminhão de cimento, tem caminhão de massa. Então, fica mais difícil, né, quando você vê uma loja de material de construção perto do centro. Então, a sua loja também, meu conselho aqui para vocês é estar a uma distância próxima ao centro, não no centro, e também não muito afastada das cidades, dos condomínios, né, das obras. Condomínio fechado, digo, não condomínio de torres, tá? Que tem aqui na região de Campinas muito condomínio e eles estão mais afastados da cidade, tá? Do centro. Quando a gente fala em localização também, pessoal, a gente tem que pensar no nosso público, né? Principalmente no nosso público. Então a gente tem que pensar no fluxo de pessoas que vai passar na nossa loja. Essas aí, elas podem ser pessoas a pé, pessoas caminhando, fluxo de pedestre até, que são aquelas pessoas que não conhecem você, vão te conhecer ali na hora, naquele momento, vão falar assim, pô, eu gostaria de fazer um orçamento, eu gostaria de saber o que você tem, né? Geralmente, quando é uma loja nova, a pessoa gosta de entrar, gosta de ver, gosta de saber, o que você está vendendo? Estou vendendo placa 3D, estou vendendo moldura, estou vendendo, né, forro, etc., divisória de gesso. Então, o fluxo de pedestre é importante a gente pensar nisso também, tá? Não no centro, mas não tão afastado também. Fluxo de pessoas, que vamos falar de orçamentos aí. E fluxo de automóveis, né? Fluxo de automóveis, que esse sim, eles vão passar de carro na frente da sua loja. Tem que tomar sempre cuidado, pessoal, um detalhe aqui que eu considero muito importante, a sua loja, ela tem que estar voltada para o lado que o motorista está dirigindo, né? Por exemplo, numa via de mão dupla, se sua loja estiver do lado esquerdo, o motorista está dirigindo do lado direito, perdão, o motorista está dirigindo do lado esquerdo, ele vai ter que virar o pescoço para olhar a sua loja, tá? Mas, assim, detalhes que eu considero importante também. Fluxo de automóveis, é bom você ter um telefone grande para ele ver, né? Telefone para ele entrar em contato e, às vezes, uma chamada para ação fácil. Ligue para nós, mande o WhatsApp para entrar em contato, para receber o orçamento, para receber a cotação da sua obra. Eu vou até a sua obra, né? É muito importante esse deslocamento que a sua loja pode ter com relação ao seu cliente, né? Você vai até a obra dar o orçamento, porque muitas das vezes os clientes finais, né, eles têm um certo até receio de fazer um só orçamento, eles fazem 3, 4 orçamentos e às vezes dá umas diferencinhas na metragem, na medição. Então, assim, é muito importante você fazer esse contato com o cliente também de medição, tá? Conferir, checar, pedir para ele participar da medição, é legal isso daí, tá? Mais uma vez, falando de localização, a gente tem que pensar nos nossos custos fixos, pessoal.
Aí vem o nosso queridinho aluguel, aí vem a nossa conta de água, aí vem a nossa energia. Tem que tomar muito cuidado com a conta de energia. Tem bairros que tem diferentes contas de energia, tá? Tem bairro industrial, tem bairro comercial, tem bairro residencial. Então a gente tem que pensar muito também, quando a gente fala de localização, a gente tem que pensar muito também nos nossos custos. Próximo ao centro, o aluguel vai ser um pouquinho mais elevado. Um pouquinho mais distante do centro, o aluguel tende a dar uma baixadinha, aí você consegue uns terrenos maiores, uns galpões maiores, salas comerciais maiores, aí você já consegue receber um fornecedor grande, você já consegue receber um fornecedor de aço, consegue receber um fornecedor de placa. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração também quando a gente fala em localização, tá bom? Aluguel, pensamos na água, pensamos na energia e temos que também pensar na telefonia e internet. Pessoal, por incrível que pareça, ainda existem alguns bairros onde a internet não é tão legal assim. Ela deixa a desejar em alguns pontos, ela fica aquém daquilo que a gente precisa hoje. A gente tem uma velocidade de informação muito alta e a gente precisa ter uma internet, uma banda larga e de qualidade. Então, tem que se levar em consideração, quando a gente fala em localização, tem que levar em conta a internet também. Mais uma coisa aqui, para quem está no Insta, assistindo a live do Instagram, eu estou no YouTube e estou no Facebook compartilhando a minha tela. Então, eu vou disponibilizar para vocês depois esse material, tá? Quem pode me pedir por direct, pode me pedir por Messenger, pode me pedir por e-mail, pode me pedir por WhatsApp, que eu vou formatar esse PDF aqui depois da aula e eu envio para vocês na sequência, tá? Continuando aqui, a gente falou de avaliação de mercado e a gente falou de localização, acessos, entregas, falamos de público e falamos de custos fixos. Agora nós vamos falar da localização com relação a fornecedores, tá? O que é importante aqui, pessoal? Quando a gente fala em fornecedor, o principal ponto que vem na cabeça aqui é o abastecimento, né? Esse fornecedor, ele vai ter condição de me entregar nessa localidade que eu estou? Né? A minha loja, ela está localizada numa rua que recebe carreta, que recebe caminhão, não vai parar o trânsito, não vai atrapalhar o fluxo da rua, né? Tem que ter isso, tem que pensar nisso. Já tive clientes que não poderiam descarregar no horário comercial, tinha que pedir autorização para a INDEC, para o CETRANSP, para pedir autorização para a carreta parar. Foi super, super, hiper difícil. Com certeza esse fornecedor pensa 2, 3, 4 vezes para atender esse cliente de novo. Então é uma coisa que é muito importante mesmo. A hora que vocês estiverem, né, dentro da loja, dentro do ramo, vocês vão perceber o quanto isso é importante, o quanto isso pode fazer a diferença. Porque o fornecedor, quando a gente está pequeno, a gente quer comprar um volume menor, só que numa quantidade maior de vezes. Então, o fornecedor ele vai ter que ficar mandando o caminhão lá toda semana, cada quinzena, né, uma vez por mês, vamos lá, tudo bem. Só que se tiver difícil para entregar, ele vai dar uma barrigadinha, entendeu? Ele vai dar uma empurradinha para amanhã, deixa para semana que vem, vamos esperar juntar um pouquinho mais para mandar um caminhão só. Então você vai ter dificuldade para receber esse material se a sua loja estiver localizada numa rua de difícil acesso, tá? Então, quando a gente fala em abastecimento, a gente tem que pensar assim, se o fornecedor consegue me atender com rapidez e agilidade, tá, pessoal? Com rapidez e agilidade. E a gente tem que pensar também nessa questão do descarregamento, tá? Tem empilhadeira, não tem, você vai conseguir, né, descarregar esse caminhão rápido, não vai demorar um dia. Tem carreta de gessos que encosta e às vezes é um dia inteiro descarregando gesso, pessoal. Parece que não, mas atrapalha o fluxo de cliente, atrapalha o fluxo de outros fornecedores, atrapalha o seu fluxo, né? Se você tem alguns caminhõezinhos que você entrega, carro pequeno que você entrega, atrapalha, então tem que pensar nisso daí também. E o volume de entrega que eu acabei de explicar para vocês, se ele vai conseguir me entregar num volume menor, se ele vai... Muitos fornecedores têm pedido mínimo, principalmente de placa. Quando você vai contratar
né, comprar um truque de placa, uma carreta de placa, tem o mínimo, né? Já é o tamanho do caminhão, já é 780 placas, já é 1.800 placas, etc. Você não consegue comprar uma quantidade menor. Então, esse fornecedor ele vai pedir para você um volume mínimo, tá? Então, você tem que pensar na localização da sua loja quando a gente fala em fornecedor, principalmente quando a gente fala em volume de entrega. Vou escrever aqui, só para deixar registrado, então, o nosso pedido mínimo. Falamos de localização, falamos de fornecedores, agora vamos falar de público. Eu falei um pouquinho de público aqui em cima, mas aqui agora eu quero especificar melhor o público. O que a gente tem que pensar aqui quando a gente vai fazer a avaliação de mercado, tá? O público, pessoal. A gente pode avaliar o nosso público no nosso mercado de duas formas. A primeira delas é quando a gente pensa em quantidade de obras, loteamentos, condomínios, nascendo ou a nascer, tá? O que é nascendo? Nascendo é aqueles que você já vê subindo aí o prédio, que você já vê o loteamento semi-pronto já, ou até com 2 ou 3 casas construindo, já está nascendo. A nascer é aquilo que você sabe que dali um tempo, dali 6 meses, dali um ano vai nascer. Então, isso daí é uma métrica para a gente saber a quantidade de obras. O que vai ter ali naquela região? Vai ter público para eu atender? Vai ter público para eu vender meu material para eles? Vai ter... O que vai ter ali? Vão ter casas de alto padrão? Vão ter casas de médio padrão? Vai ter um loteamento ali comercial? Vai sair um prédio residencial e embaixo vai ser comercial? Então, a gente tem que ficar ligado nisso daí. A gente tem que ficar esperto nisso daí. Então, nascendo e a nascer. Isso daí é uma métrica, tá? Para a gente avaliar o público, para saber que classe que está esse público e para saber a quantidade que vai vir esse público, né? Pô, eu sei que vai sair um loteamento ali na região de Vinhedo de 2.500 lotes de 400 metros quadrados. Pô, olha a quantidade de casa que vai nascer ali. Vai nascer de um dia para o outro? Não, não vai. Vai nascer de 6 em 6 meses? Pode ser. Entendeu? Vai nascer daqui 5 anos? Pô, daqui 5 anos acredito eu que já esteja, né, quase que totalmente povoado lá, nesse loteamento que eu estou imaginando aqui que vai nascer. Ah, a construtora comprou um terreno monstruoso ali atrás do shopping, por exemplo, pessoal. Pô, a gente já sabe, as construtoras, elas não dão ponto sem nó. Elas têm estudos e estudos de mercado. Quando uma construtora compra um terreno, compra um loteamento, compra alguma coisa grande, pode esperar que ali vai sair alguma coisa, tá? Já está pensando lá na frente. Ela já tem acesso a informações privilegiadíssimas, tá? De ônibus, de metrô, de ponto disso, de ponto daquilo, de estabelecimento comercial que vai nascer, de mall, de shoppingzinho que vai nascer, de comércio pequeno que vai nascer. Então, eles já vão montando toda uma estrutura de hospital, de escola, eles já vão montando toda uma estrutura, né, para atender aquele povo que vai morar ali, aquela nova... É como se fosse um novo bairro, pessoal. Eles mesmos conseguem construir, né, conseguem edificar um novo bairro nesse sentido. Então, é uma métrica muito interessante para a gente pensar. Quantidades de obras, loteamentos, condomínios nascendo e a nascer. E uma outra métrica é a quantidade de profissionais, que podem ser instaladores, podem ser engenheiras, né? Arquitetos e construtores, empreiteiros, etc. O que eu quero dizer com isso? Pô, eu sei que ali na região, o pessoal do YouTube está conseguindo ver legal aí, né? Vamos lá, ver se vocês estão conseguindo ver. Então, tá joia, tá legal ali. Pô, eu sei que ali naquela região tem muito instalador,
tem muito instalador bom, tem muito instalador legal. Eu sei que tem muito engenheiro indicando obra. Eu sei que tem muito arquiteto fazendo obra, fazendo projeto. Eu sei que tem muito construtor, tem muito empreiteiro, tem muita empresa de construção que está ali naquela região. Então, eu sei que é uma métrica muito legal, né, para a gente avaliar o público. Então, tem obra e tem profissional qualificado para executar a obra. Porque o que pode acontecer quando o cliente compra um terreno, né, geralmente ele fala assim, pô, eu tenho um conhecido lá que já tem, que meu pai, que meu tio, que meu sobrinho, que meu fulano, que o meu conhecido, meu ex-vizinho me recomendou, né? Tem muito disso ainda aqui, principalmente nos interiores aí do Brasil. Então, é importante. Daí esse cara, ele já traz toda a bagagem. Não, eu já vou trazer o gesso da minha cidade, eu já vou trazer o cimento da minha cidade, eu já vou trazer o azulejista da minha cidade. O cara já traz a equipe dele inteira e amarra o cliente. É o cliente que vai morar na cidade, ele mesmo não compra nada que vem daquela cidade, tá? Isso é muito comum, tá, pessoal? Muito comum mesmo. Então, quando a gente pensa em que vai nascer essas obras, que vão nascer esses condomínios, a gente tem que pensar se temos profissionais qualificados para atender, se tem gente ali que vai atender, que vai conseguir, né, executar projeto, fazer as construções ali daquele pessoal. Pessoal, tudo isso, né, para quê? Vamos lá, tudo isso para a gente saber exatamente o que a gente vai fazer com a nossa empresa. Essa é um ponto de avaliação de mercado. A nossa aula hoje é sobre avaliação de mercado. Então a gente viu localização, que envolve acesso, entrega, público e custos. A gente viu fornecedores, que envolve abastecimentos e volumes de entrega. E agora a gente viu públicos, que envolve quantidade de obra e quantidade de profissionais. E agora, mais do que nunca, a gente vai ver quais são os tipos de empresa que nós podemos abrir. Essa é uma parte mais burocrática, mas é totalmente necessária, porque a gente viu, estruturou a nossa loja. Pô, cheguei a uma conclusão que a minha loja vai ter que ser no bairro tal. Resolvi o bairro. É um bairro legal, é perto de construção, é perto de fluxo de pessoas, pode parar caminhão, pode parar carreta, tem estacionamento, o valor do aluguel é legal, chega o telefone, chega a internet, tá. Mas o que eu vou abrir ali, né? Agora chegamos à parte burocrática da coisa. É um pouquinho mais chatinho? É, mas é totalmente necessário. Então, eu vou correr aqui um pouquinho agora, tá? Mas eu peço que se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma, né, pergunta, me chamem aqui nos comentários do Instagram ou me chamem nos comentários do YouTube. Pode colocar aqui sua dúvida, sua pergunta. Eu vou correr um pouquinho, porque é uma parte um pouquinho mais chata. Eu vou deixar o material aqui, depois vocês vão digerindo as informações com mais calma, tá? Primeiro tipo de empresa, pessoal, é o MEI, né? O que é o MEI? É o microempreendedor individual. O MEI, ele envolve várias características, tá? Mas a principal delas é que é uma empresa mais limitada. Ela é constituída apenas pela figura do empreendedor. Trabalha por conta própria. Trabalha por conta própria. Tá? É uma classificação apenas para obter o CNPJ, né? Para obter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. É um faturamento máximo de 81 mil por ano. Sempre será microempresa. E você pode contar com, no máximo, um funcionário. Tá, pessoal? É um tipo bem simples mesmo. É uma empresinha bem tranquila para a gente começar. Não pode ter participação em outras empresas. Nem como sócio, nem como titular. E se enquadra no Simples Nacional. Tá? Acho que são essas as informações aqui sobre MEI. Tá?
É isento de tributos federais, como o imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social, PIS, CONFIS e IPI. E paga um valor fixo mensal destinado à previdência, tá? Previdência social. E ao pagamento de ICMS e ISS varia de acordo com a atividade. O segundo tipo aqui seria o empresário individual. Empresário individual. Quais são as características dele? Ele vai se enquadrar como microempresa também, mas ele tem um limite de faturamento se for até um limite de faturamento de 360 mil. De 360 mil ano. 360 mil ano. E se ele for maior que isso, ele pode, se for de 360 mil até 4,8 milhões, ele se enquadra como empresa de pequeno porte, EPP. Tá? A primeira opção, ele se enquadra como ME, que é a microempresa, até 360 mil, de 360 até 4,8, ele se enquadra como EPP. Tá? Tudo isso dentro do empresário individual. Nós estamos falando de classificação fiscal e estamos falando de ato jurídico, tá? Que envolvem mais a parte aí jurídica da coisa. Se tiver algum advogado, alguma pessoa especializada aí, tá? Mas o material aqui está bem completo, eu vou deixar para vocês aqui legal. O empresário individual desempenha sua atividade comercial em nome próprio, tá? Em razão de sua natureza, pode ser só composta por uma pessoa. Tá? Então, composta por uma pessoa. Não há separação jurídica entre os bens pessoais e o do negócio. Tá? Isso é muito importante. Ou seja, o empresário responde de forma ilimitada por qualquer dívida contraída durante o exercício da sua atividade. Vamos supor, exemplificar aqui, que você tem uma dívida e você tem um imóvel no seu nome, pessoa física. Se você tem uma dívida pessoa jurídica, o seu imóvel pode entrar como pagamento, né? O imóvel da pessoa física pode entrar como pagamento da dívida da pessoa jurídica. Muito cuidado com isso, tá? Pode ou não se enquadrar no Simples Nacional. Vou colocar aqui rapidinho no documento, não há separação entre os bens de pessoa física e jurídica, tá? E aqui pode ou não se enquadrar no Simples Nacional. Certo? O próximo aqui, pessoal, é o EIRELI, né? Empresa individual de responsabilidade limitada. O que faz esse cara aqui? Esse cara é constituído por um titular pessoa física. Esse cara aqui tem que ter um capital social. O que é isso, Alexandre? É aquele capital que a gente informa, né, para o nosso contador com quanto a gente quer começar a nossa empresa. Então tem que ter um capital social em um valor que seja no mínimo 100 salários mínimos vigentes. Hoje o salário mínimo é... Quanto é o salário mínimo hoje? Hoje o salário mínimo é em torno de R$ 1.100, então você tem que declarar um patrimônio de 100 salários mínimos, tá, pessoal? A responsabilidade do titular é limitada apenas ao valor do capital integralizado. Então, vamos supor que você declarou 100 salários. Responsabilidade é limitada a esses 100 salários. Vamos supor que sua dívida ultrapasse esse valor, você vai responder apenas pelo valor declarado. Você vai responder apenas pelos 100 salários. Segue as regras da sociedade limitada. Vou por essa informação aqui. A responsabilidade
do titular é limitada ao valor do capital integralizado. Deve arquivar os atos societários na junta comercial e pode ou não se enquadrar no Simples, tá? No Simples Nacional. O próximo tipo aqui é a sociedade limitada, LTDA, vocês já ouviram falar. Formada por 2 ou mais pessoas, chamados aí sócios, se responsabilizam conjuntamente pelo capital social. A responsabilidade se limita às quantidades de cotas que cada sócio possui, são regidas pelo contrato social, tá? E deve ser registrado na junta também, tá? Porte da empresa pode ser microempresa, empresa de pequeno porte, sem enquadramento, tá? A principal diferença em relação ao faturamento é o seguinte: microempresa até 360 mil por ano, e empresa de pequeno porte de 360 a 4,8 milhões por ano, sem enquadramento também. Quando tem um sócio, pessoa jurídica, ou quando ela tem uma atividade que não permite essa classificação, tá? Pessoal, essa é uma parte um pouquinho mais chatinha, um pouquinho mais burocrática, mas eu vou fazer um documento bonitinho, eu vou fazer um PDF legal dessa aula aqui para vocês, tá? E para a gente finalizar essa aula aqui, eu gostaria de falar sobre o que nós vimos hoje e qual a importância disso daqui, né? Hoje nós falamos aqui sobre avaliação de mercado, né? O que é importante a gente olhar quando a gente fala de avaliação de mercado? Vamos falar de acesso, tanto de cliente quanto de fornecedor, se tem estacionamento, se pode parar, se não pode parar. Vamos falar de entrega, a distância dos centros, a distância das obras. Vamos falar sobre os públicos, né? Falamos já sobre fluxo de pessoas, falamos sobre fluxo de automóveis, né? Os pedestres passando, os carros passando, e falamos de custos, tá? Aluguel, água, luz, telefone, internet, toda essa parte aqui também muito importante quando a gente fala de localização. E também falamos de fornecedores, tá? Abastecimento, se o fornecedor consegue me atender com rapidez e agilidade, aqueles meus pedidos, se eu for começar com um pequeno volume, se ele consegue me entregar numa quantidade menor mais vezes, ou se ele só vai me entregar aquele volume mínimo, né, o pedido mínimo que a gente está acostumado a ouvir por aí. E também, quando a gente fala de avaliação de mercado, a gente fala de público, né, quantidade, 2 métricas, quantidade de obras e quantidade de profissionais. Isso tudo para a gente resolver qual é o tipo de empresa que a gente vai resolver montar dentro da nossa loja aqui. Certo, pessoal? Vamos lá, alguma pergunta aqui? Opa, vamos lá, Alexandre pediu para participar. Vamos lá, amigo, Alexandre Sali. Tem alguma perguntinha aí? Pode entrar aí. Ô, meu amigo, tudo bem aí? Maravilha? Como é que tá as coisas aí? Tá assistindo a aula aí? Gostou? Tá me ouvindo bem? Maravilha. Que cidade que você tá? Só para eu ter uma ideia. Legal.
Maravilha. Amanhã eu vou falar o roteiro, o passo a passo, exatamente o que a gente precisa ver, quais são os pontos mais importantes que a gente precisa levar em conta quando a gente vai montar uma loja, tá? Então, são 6 grandes passos, são macro passos, né? São passos grandes que nem hoje eu falei aqui sobre avaliação de mercado. Aí dentro de avaliação de mercado eu tenho que olhar localização, eu tenho que olhar fornecedores, eu tenho que olhar público e eu tenho que saber o tipo de empresa que eu vou abrir. Aí depois, amanhã você vai saber mais a fundo. Eu tenho que olhar mais 5 passos importantes para eu decidir. Pô, vale a pena eu montar? Não, não vale. Então eu não vou. Vale a pena, né? Tenho isso, tenho aquilo. Você vai ter todas as informações e são coisas que amanhã você já vai, ao final da aula de amanhã, você já vai conseguir fazer isso por conta. Você vai começar a pesquisar aí na sua região, vai começar a pesquisar aí na internet, vai conversar com os colegas, vai conversar com as pessoas, aí já vai começar a coletar esse tipo de informação. A gente precisa ter a informação, porque a gente não pode sair montando assim, pô, eu acho que vira, e vai e não dá certo. E aí, às vezes a gente enfiou aluguel, comprou caminhão, comprou material, tal, e pô, não tem público, não tem instalador, não tem arquiteto indicando, não tem engenheiro fazendo obra, não tem loteamento saindo, não tem condomínio saindo, e aí? Né? Então, calma, né? Eu vou explicar o que a gente precisa ter, com quanto que a gente precisa, né? Na terceira aula, já estou dando um spoiler aqui, eu vou explicar como a gente consegue começar bem chutinho, começar bem pequenininho, porque a gente vai juntando, né, fazendo aquela técnica do montinho e do montão. Pô, eu vou investir um pouquinho aqui, com esse pouquinho aqui eu vou recolher um lucrinho, com esse lucrinho eu vou reinvestir, e aí eu vou aumentando devagarzinho, bem pezinho no chão mesmo, tá? Uhum. É. Esse é um ponto, cara, crucial. Tem muita gente que deixa de fazer, até usar o sistema construtivo, usar o drywall, fazer um forro de gesso, porque o cara tá longe, porque o fornecedor tá longe. Fala assim, eu vou ter que pagar o frete, vai ficar super difícil, eu tenho que arrumar um carro para ir buscar. Nossa, abandona isso aí, vamos fazer de outra coisa. O cara desiste. Caro. E vai repassar esse frete pro cliente? Fica difícil, né, cara? Aí o cliente fala assim, pô, por que você não tem esse material aí na sua casa? Você não tem pronta entrega? Fala assim, pô, não vou comprar um truque de placa e deixar aqui em casa para quando eu tiver obra eu usar. Fica inviável, né? Já tinha combinado tudo, né? Cara, é fundamental. Sim, sim, sim. Vai ser legal. Assiste a aula de amanhã, assiste a aula de sexta-feira. Sexta-feira vai ter um negócio legal também lá no final. Se você tiver mais alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, Alexandre, estou sentindo dificuldade nisso, estou sentindo dificuldade naquilo, como que eu posso fazer com isso, como que eu posso fazer com aquilo, tá? Eu vou te dar aí o caminho das pedras, cara. Eu vou te ensinar a pescar, não vou te dar o peixe assado na mesa, não. Vou te ensinar a desenvolver o fornecedor. Estou precisando de desenvolver GN25. Vou te ensinar a desenvolver fornecedor de GN25. Estou precisando desenvolver perfil F530. Vou te ensinar a desenvolver como comprar, como achar o cara, né, como
barganhar o cara, fazer o cara ter condição comercial agressiva para te atender aí. Beleza? Tamo junto aí. Qualquer coisa me chama aí. É xará, né? É xará. Valeu, xará. Abraço. Falou. Pessoal do YouTube, ficou sem entender nada, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Eu respondi uma dúvida aqui para um colega do Instagram e eu acho que é isso, pessoal. Vou encerrar a live por aqui. Qualquer coisa vocês podem me perguntar. Amanhã, lembrando, amanhã às 18 horas nós temos mais um encontro marcado, tá? Então, para quem se cadastrou no evento, para quem está recebendo os links do evento, entra lá na aula de amanhã que tá muito legal também. É isso aí, galera. Até mais. Um abraço. Falou, xará.